Sejam bem-vindas ao podcast da Rede Nipo Brasileiras, um movimento que reúne mulheres de diferentes gerações e regiões do país, fortalecendo identidade, conexão e protagonismo. Nesta primeira temporada, você acompanha as conversas que aconteceram no nosso encontro nacional, realizado em maio de 2025, na Japan House, São Paulo. Este episódio traz a segunda parte da mesa redonda, dedicada ao presente. Jaqueline Sato compartilha sua trajetória no audiovisual e reflete sobre sua representatividade asiática, identidade e o desafio de ocupar espaços de visibilidade no Brasil. Boa audição! Estou muito honrada, privilegiada, me sinto muito privilegiada de estar aqui para tentar falar do presente, né? Que é algo que está em andamento, que é algo que eu mesma estou ainda descobrindo. Bom, não sabia que eu ia ter essa apresentação maravilhosa. Comecei tentando me introduzir, porque nem todo mundo pode ser que não me conheça, e aí aqui fala um pouco do que eu já fiz dentro do mercado de audiovisual, que é onde eu mais tive presença enquanto artista e criadora. Bom, vou pegar um pouco dos ganchos delas, né? Passado, as mulheres fizeram muito, mas silenciadas ou em silêncio, ou não ocupando posições que elas mereciam, talvez, de mais destaque, protagonismo. Deixar que os nossos corpos sejam vistos e também admirados, as nossas ideias. E é uma batalha minha, que não é fácil, de tentar ocupar esses espaços e fazer que a gente se sinta vista, ouvida, representada na sociedade brasileira, no caso, né, que a gente vive aqui no Brasil, ainda falta muita representatividade. E é uma das minhas missões de vida, é transformar esse cenário, porque isso influencia demais, né? Então, depois de olhar, nossa, ela já fez isso, né? Um monte de coisa, TV, artista, palco, tá acostumada. Não. A minha essência, eu percebi que em um dado momento da minha vida, quando eu fui fazer um TEDx para falar sobre representatividade, eu percebi que eu tive uma fase da vida em que eu fui muito tímida. Eu mal conseguia, as pessoas mal ouviam a minha voz, e essa timidez, ela existiu um grande período da minha vida. E aí eu parei para pensar, e pesquisando outras mulheres também, o quanto que às vezes a gente não é tímida, a gente foi intimidada. E lembrando que ela mesma estava falando da criança, é livre, quer criar, quer brincar, quer explorar. Em casa, eu era essa criança que dançava, fazia show para a família e fazia tudo. Mas o momento em que houve essa ruptura foi justamente na escola, onde eu me deparei com uma realidade que é isso, né? Não era tanto de acolhimento. Eu era a única descendente de japoneses na escola, então tinha olhares estranhos, intimidadores, piadas e outras coisas que me faziam me sentir estranha, diferente, menor, esquisita. E isso afetou bastante na minha personalidade. E aí, pode mudar o slide? Eu que mudo mesmo, né? Tá, é isso, né? Então, em certo momento, eu me dei conta que eu não era tímida. Eu fui intimidada. Eu escutei uma frase muito similar a essa da Monique Evely, que é uma outra mulher preta que, enfim, fala muito bem. E isso ressoou muito comigo. E aí eu pergunto aqui nessa sala, quantas de vocês se consideram tímidas? Se quiserem levantar a mão, tudo bem. Até que é menos do que eu imaginei, mas é isso. Eu acho que existe um preconceito de que nós, descendentes de asiáticos, somos tímidos. E aí eu fico com isso na cabeça. Será que a gente é tímido mesmo, na essência? Ou a gente se sentiu intimidado em muitos ambientes e isso nos transformou? E ainda pensando nessa lógica, né, o quanto o externo influencia, o externo, que venho nessa, né, de tentar falar sobre liderança no presente, a gente se questionar se realmente a gente é tímida ou se sente intimidada. Aí, bom, em relação a isso, né, pensando o quanto o externo nos influencia, eu, como atriz, sempre busquei, claro, papéis que abarcassem
a nossa identidade como a gente merece, mas infelizmente não era isso que eu encontrava. Tinham muitos papéis que eram ridículos, estereotipados, que eu olhava, ninguém é assim, por que eles acham que a gente é desse jeito? Que ódio! E isso também foi bastante incômodo, fora o quanto que a nossa não presença na mídia, na televisão, influencia no que a gente considera belo. Eu era uma criança que eu queria ser loira de olhos azuis, porque era isso que era lindo diante da sociedade e que era valorizado. E, obviamente, eu nunca ia ser. E, para muitas de nós, é uma construção da autoestima. Eu mesma me achava muito feia. Demorei muito para entender que, sim, existe essa beleza e ela tem que ser valorizada. E quem tá errado não somos nós, é o externo, né? Que precisa também nos ver enquanto belos, enquanto, enfim, as figuras únicas que somos. E que, enquanto pessoas racializadas, às vezes a gente fica sendo rotulado demais, né? Minha experiência em liderança, de fato, ela é recente. Eu acho que como atriz, claro, você tá liderando ali a sua carreira. Mas em liderar muitas pessoas foi com a criação de um produto audiovisual, que é o programa Mulheres Asiáticas, em que, para mim, chegou esse momento de basta, né? Eu sempre ouvindo e vendo que o mercado via a gente de uma forma muito equivocada, entendi que faltava que eles vissem mulheres reais e vissem o quanto a gente é diferente uma das outras, né? Aquela horrível, aquela piada de japonês é tudo igual. Não, não é! Olha só como a gente é diferente. Cada mulher que tá aqui é única. E a gente tem personalidades e histórias maravilhosas que merecem ser contadas. As histórias dessas mulheres que vieram antes, quantas dessas eu não conhecia? E o quanto falta chegar nas pessoas essas histórias, né? Então, dentro do audiovisual, eu acho que ele tem um poder enorme de chegar num número gigante de pessoas e tocar. E aí é onde eu trabalho. E criei esse programa, onde foi minha primeira vez liderando. E aí eu gostaria que dessem o play no Making Off, onde a equipe está falando desse processo, que eu acho que vai ser muito melhor do que eu falar. Eu já havia trabalhado em vários projetos que discutiam ou mesmo apontavam para esse lugar de diversidade, mas foi pela primeira vez em que eu pude me ver não apenas na questão que estava sendo colocada pelo projeto, mas também na equipe que estava construindo. Eu acho isso importante as pessoas saberem que existem mulheres amarelas, no caso dessa primeira temporada, descendentes japoneses, atrás das câmeras, porque eu acredito que a pessoa, né, esse corpo, essa pessoa que está na frente das câmeras é muito importante, mas que para qualquer projeto audiovisual existe uma equipe enorme atrás das câmeras para isso acontecer. E que essas pessoas determinam o conteúdo, inclusive a escolha da pessoa que vai estar na frente das câmeras. Então isso é muito importante. O processo em si, ele foi feito com muito carinho, não só por ser um projeto mais sensível, que conta a história de mulheres que são muito incríveis, mas eu senti que a equipe em si tinha uma harmonia muito grande, tava todo mundo ali também por um propósito, sabe? Que é contar histórias amarelas e a gente se identificar com isso. Eu acho que um projeto como esse possibilita que novas gerações se enxerguem, sabe? Se vejam em lugares muito diferentes, de poder ser uma artesã de cerâmica, de poder ser uma cantora pop, de poder ser uma grande criadora de conteúdo, de poder ser o que você quiser. Cada pessoa que a gente convidava, eu falei, já que você tem que estar junto, porque ela contava com brilho nos olhos, a pessoa já se convencia na hora. E isso me convenceu, isso foi propaganda, assim, foi radiando. Foi uma luz que foi radiando para todas essas mulheres e irradiou para as convidadas. Quando eu comecei a fazer pesquisa, as pré-entrevistas com as convidadas, os temas eram todos similares. Todo mundo passou pelos mesmos problemas, pelas mesmas dores, pelas mesmas alegrias. Eu falei, gente, não foi só comigo que aconteceu isso, não foi só com a Jaque, foram com todas nós mulheres. Quando alguma convidada contava alguma história que parecia muito pessoal, muito íntima, muito individual, eu percebi as mulheres amarelas atrás das câmeras se identificando em coisas que eu não imaginava que a maioria ia se identificar, sabe? Porque nesse programa é falado coisas que não é importante só para a geração que está vivendo agora. É importante para a geração da minha mãe, das minhas avós, das minhas bisavós, assim. E que agora a gente vive um contexto em que a gente consegue afirmar e reconhecer, ok?
Existimos, assim. Hoje, em 2023, a gente conseguiu um espaço muito maior do que a gente tinha, sei lá, 3 anos atrás, já que é muita diferença de ser reconhecida como mulher amarela, asiática em vez de oriental. O que eu falaria para a pequena Larissa, realmente é possível conquistar espaços e que eu acho que ela não conseguiria se ver, sabe? Então, para mim, é extremamente emocionante mesmo poder ser representada dessa forma. Esse projeto tem me curado em diversas formas. Eu acho que a principal delas, não apenas em poder ver essa intenção tecida, né, por uma maioria de mulheres asiáticas, pessoas asiáticas, mas acho que me cura também de pensar formas de trabalhos que possam ser mais inclusivas, que possam ser mais responsáveis, em que a correria e a dinâmica das entregas não é uma desculpa para a gente não estar atento ao todo e criar um convívio que possa ser tão empático e generoso quanto responsável e pragmático. Eu acho que isso, para mim, tem transformado as minhas paragens do que é o mercado de trabalho e de como eu desejo também trabalhar. Gente, obrigada. Eu sempre fico muito sensibilizada quando eu escuto essas mulheres, porque é raro, é novo a gente estar nesse espaço, né? E tão novo que essa foi a nossa primeira reunião de Zoom que a gente fez. E uma delas, que é a Luminami, que é pesquisadora, estrategista, já trabalhou com Google, com grandes corporações, ela entrou na sala e só viu outras mulheres parecidas com ela. Ela começou a chorar, porque aquilo nunca tinha acontecido. A gente tá aqui hoje, eu me emociono de ver essa sala, assim, cheia. Cada uma de nós em nosso espaço de trabalho é tão raro, né, encontrar pares. E nesse momento ela chorou e ela pensou, nossa, em tantos lugares eu seria julgada, eu pediria desculpas, eu ia ficar constrangida. Mas o que aconteceu nessa sala foi o oposto. Quando a gente viu, estava todo mundo chorando junto, porque é novo. Então, é muito especial, importante essa união que aqui está acontecendo, que aconteceu nesse programa e que precisa continuar acontecendo. E vem do passado, aconteceu lá atrás, e é por isso que tantas famílias sobreviveram. E esse eu acredito ser o grande caminho, assim, né? Bom, uma das meninas também falou num dos almoços, né? Será que é assim que, né, os homens, a gente se sente confortável? Tem coisa que a gente não precisa nem falar uma para outra, que parece que a gente já se entende por causa dessa conexão, por causa de sermos mais próximas, parecidas e tal. Será que é assim que os homens brancos se sentem em todos os espaços que eles ocupam, né? Esse conforto é tão gostoso. E ali a gente estava vivendo isso pela primeira vez, e eu espero que aconteça em muitas e muitas outras rodas. Esse tipo de conforto mesmo, que permite que a gente crie mais, que a gente, né, se sinta confortável, leve, para poder realmente criar algo. E que, na base que ela estava trazendo, né, o emocional, o intelectual, o físico, a gente precisa disso para poder florescer da melhor forma, né? Aqui são um pouco da produção em números e tudo mais, mas eu levei Gohan, levei Furikake no catering, isso foi primeira vez também, tá? Primeira vez que tem um programa, né, com liderança criativa e também protagonismo das mulheres na frente das telas, e a gente colocou todos os cargos de liderança criativa para mulheres, nesse caso, descendentes de japoneses. Então, aqui tem o nome de todas elas, que também acho importante que todas leiam. É muito lindo ver os nossos sobrenomes unidos, principalmente numa ficha técnica de um produto audiovisual, que é super raro. E aqui o rosto de todas elas, assim, né, feitos com a arte e tentando trazer um pouco de mostrar como a gente é diferente. Então, tem a Angela Hirata, que está aqui, tem a Hideko Roma, a Fernanda Takai. Bom, tem muitas aqui, a Thelma Shiraishi. Todas essas são 13 mulheres que eu tentei trazer diversidade de idades e também de carreiras, né, de histórias, para que a gente realmente pudesse mostrar o quanto a gente é diferente uma das outras. Vou deixar essa tela aí e continuar aqui a minha fala, tentando abarcar um pouco do que é, né, ser mulher nesse planeta e tentar liderar, que eu acho que a gente, enquanto mulher, já tem inúmeros outros desafios, né? Quantas de nós tivemos que falar mais de uma vez para ser ouvida em alguma sala?
ou tivemos que elevar a nossa voz, nos impor. Quantas de nós tivemos que masculinizar algum comportamento nosso para que a gente fosse respeitada? Mudar a vestimenta, a atitude, a energia masculina ter que estar muito mais presente para ser respeitada. E eu busco não um futuro, mas um presente em que a gente não precise fazer isso, não precise se ajustar, que a gente possa vestir um vestido e falar do nosso jeito e poder, sim, ser líderes. Porque esse eu acho que é um jeito muito mais saudável. Se a gente for pensar, né, o que é uma mulher no poder, isso é tão novo. Como ela falou, tantas mulheres foram poderosas, mas elas não estavam sendo colocadas num lugar de poder. Elas não estavam sendo valorizadas como mereciam. E a gente, hoje, diferente das nossas ancestrais, a gente pode ocupar esses lugares. Muitas de nós, outras estão no caminho, mas é uma realidade muito nova e que a gente, por favor, vamos honrar isso e não nos silenciar. Vamos colocar nossas vozes, nossos corpos, nosso jeito único de ser, que precisa ser valorizado. E acho que o programa tentou ser essa celebração de quem nós somos na nossa essência. Eu estou num outro grupo de mulheres que discute justamente isso, mulher e poder. É tão... palavras que quase nem combinam, mas na verdade sim, né? Mas pela história da nossa sociedade é esquisito pensar, né? Ainda. Pra gente, nossa, poder, às vezes parece até um palavrão. Acho que porque a gente foi, de fato, ensinada a cuidar e não a liderar. Só que saber cuidar é uma dádiva e isso a gente pode usar a nosso favor no nosso jeito de liderar, que pode ser diferente do que o que existe até agora. Então... eu acredito que, diferentemente dos homens que têm uma coisa de um poder que quer liderar ou ter poder sobre o outro, a gente pode ter poder com o outro e fazer isso de uma forma que seja muito mais horizontal e coletiva, sempre pensando no benefício do todo, né, ao invés de simplesmente o meu, que acho que uma coisa masculina, até pensando, tem um outro... Enfim, faço muitos retiros, tá, gente? Um dos retiros que eu fiz, a senhora me falou enfim, de comunidades, assim, tem tipos e tipos de macacos mesmo, vamos dizer assim. Então, tem alguns que tem o líder que é masculino, é na porrada. É um querendo ser melhor que o outro e tal. E existem outras que são lideradas pelas macacas. E é diferente. Elas se unem para expulsar o intruso. Elas se unem e conseguem vencer. E eu acho que a gente poderia usar um pouco dessa sabedoria na forma da gente liderar. E lembrando também que antes, acho que, enfim, pensando no planeta como um todo, mas, claro, a gente está no lado de cá do planeta, a sociedade de hoje ela é muito machista e patriarcal, porém, antes de tudo, elas eram matriarcais. Quem lembra, né? A deusa da fertilidade. Quem lideravam essas comunidades eram as mulheres. Isso era feito de forma coletiva. E foi acontecendo mil coisas, né? Os homens foram tomando mais poder e a gente perdeu um pouco desse lugar. Muitas das mulheres que antigamente eram as sábias, as que curavam, que sabiam das coisas, foram tidas aí como bruxas. Muitas dessas mulheres que eram livres e poderosas e fortaleciam umas às outras, foram colocadas como as esposas ou as pretendentes, alimentando que a gente competisse entre a gente, ao invés da gente realmente fortalecer umas às outras, né? Isso fez com que a gente se afastasse e suspeitasse umas das outras, duvidasse da gente mesma. Eu acho que a coisa da síndrome da impostora, ela é muito mais presente nas mulheres, a gente duvida de si, de uma forma repetida, é uma batalha diária, de fato, né, para a gente acreditar que a gente sabe e pode estar num lugar. Por exemplo, essa coisa da competição. Eu cresci ouvindo, mulher não é amiga de mulher, cuidado, não confia em mulher. Eu achava horrível desde criança, eu sempre questionei isso, mas eu acho que isso esteve presente na vida de muitas que aqui estão e eu espero que das próximas gerações isso não esteja, que a gente realmente seja a geração que pode mudar isso. Porque, de fato, eu acho que está nas nossas mãos, né? Se elas fizeram aquilo tudo no passado, na nossa é tentar transformar isso. E em relação à autoconfiança, né? Se, que nem eu falei, por conta de falta de representatividade e outras formas, a gente duvida, se sentiu não tão confiante, mesmo na autoestima. Se a gente não aceita quem a gente é, corpo, né, por fora, que a gente vai, né? Como a gente vai lidar com as nossas ideias, né? Com a nossa subjetividade. A gente vai ser mais frágil. E ser um corpo feminino nesse planeta já
a gente já tem muitas coisas que fazem a gente ter autoconfiança balançada. Seja medo de andar na rua sozinha, que é muito maior, seja, enfim, muitas coisas, né? A gente receber um salário menor só porque a gente é mulher. Como que a gente vai ter nessa segurança integral e acreditar na gente se toda hora a gente leva porrada mesmo, né? Do que vem de fora. Então, ser uma mulher na liderança não é só saber liderar, mas é uma luta maior. Ela é uma luta contra o patriarcado, contra o machismo, contra todas essas violências que a gente sofre só por existir nesses corpos de mulher. E tudo bem, ok. Pesado, pois é. Mas quem que vai mudar isso? A gente. Não tem, né, outras pessoas que possam fazer. E se a gente for pensar, no planeta nós somos maioria. Então, unidas e tendo esse fortalecimento que a gente... Eu, pelo menos, eu fui me fortalecendo muito no contato com as outras mulheres. Se a gente conseguir executar isso, a gente pode, sim, trazer essa forma de liderança muito mais horizontal, ao invés de vertical, pensando no benefício coletivo, ao invés do individual. Aí, agora eu venho para ser nipo-brasileira, né? Falei de mulheres como um todo, mas pensando nas nipo-brasileiras que somos, se já existe muito machismo e tudo mais na sociedade como um todo, na nossa é mais ainda. O próprio embaixador estava falando, então, é isso. No Japão e, né, nos nossos pais, que já moram aqui e tudo, isso veio muito, muito mais forte do que em outras sociedades, assim, né? Outras ancestralidades. Então, aí eu trago que para pessoas racializadas sempre tem rótulos. Então, a mulher preta, ela é a guerreira, ela é forte. A indígena pode ser a ingênua, a selvagem, a não sei o quê. E nós somos o quê? As frágeis, as submissas, as certinhas, obedientes. E isso tudo é limitador, assim, limitante. A gente não é só isso, a gente é muito mais. Então, é preciso que a gente quebre mesmo com esses estereótipos. Isso é uma coisa que é diária, vai acontecer. A gente vai receber esse tipo de feedback do planeta. Mas a gente tem que ter uma força interna maior para mostrar que a gente é muito mais do que isso, né? E sempre tentar olhar para dentro. Como eu estava falando, o externo influencia demais. Eu, criança, mudei minha personalidade por causa do externo. Acho que todas nós, em alguma fase, em algum momento da vida, o externo dá aquela abalada, mas esse exercício de olhar para dentro e fazer com que o desejo seja maior do que o medo, o desejo seja maior do que a timidez, a insegurança. E aí, bom, falei já que gosto de conectar com essa parte do mundo interior, e aí pensando na timidez, qual seria a essência dela? É a vergonha. E por que, né, ter vergonha? E, acima de tudo, tem algumas pesquisas, né? Tem a escala Hawkins, eu não sei se algumas já ouviram falar, mas que mediu a frequência dos nossos sentimentos, né? As ondas eletromagnéticas. E a timidez, que vem da vergonha, é a que está lá embaixo. É a pior. Sei lá, você pode pensar que a raiva é pior. Não. A vergonha é pior. Então, ela está com uma frequência mais baixa. Enquanto que o amor, a gratidão é a maior de todas, mas pensando aqui, né, em liderar com amor, ela está lá em cima. E a partir de onde a gente quer fazer as nossas escolhas? A partir do amor, que conecta, que quando a gente está nessa energia, parece que tudo é possível, ou nessa falta, no medo, na vergonha, que é a mais baixa e que nos desconecta do todo, que nos faz sentir menores e mais fracos, né? Então, é óbvio que vai ter hora que a gente vai ter medo, mas tentar lembrar de como é o caminho de cada uma de nós para elevar a nossa essência interna, a nossa força interna mesmo, porque é bastante necessário. E aí, falando, né, de se posicionar dentro da minha trajetória, eu sim tive muitas oportunidades e tudo mais, mas ainda assim eu falava, não, tá errado, falta mais. Mas eu tinha dificuldade de falar sobre o tema, por exemplo, de representatividade, porque eu falava, poxa, tem preconceito, tem falta de representatividade, tem coisas ruins, mas olhando para o todo, eu tenho né, eu me sentia não no direito de reclamar. E acho que também isso é cultural, a gente não reclama muito, né? A gente aprendeu tá ruim, faz melhor. Mas não é sobre reclamar, é sobre transformar e saber que quando a gente faz pela gente, não é só pela gente, é pelo todo. Eu ganhei força e vontade de fazer quando eu entendi que eu não estava fazendo por mim, era por todas. Todas as outras que não se sentiam representadas, todas as que vieram antes, que fizeram tanto pela gente para que hoje a gente pudesse estar aqui.
Então, honrando elas é que eu tenho me posicionado, porque eu sei que quando eu me posiciono, eu me conecto com as outras e elas também se fortalecem através disso. E pensando, claro, no futuro, para que essas novas gerações tenham uma relação muito mais amorosa com as suas identidades e não passem por tantos desafios. E aí eu vou finalizar a minha fala com algumas perguntas, né? Para a gente se fazer sempre que a gente estiver numa posição de liderança ou diante de uma escolha importante nas nossas vidas. A minha escolha, ela tá pensando no coletivo? Eu tenho trabalhado a escuta? O que está unindo o meu time é uma visão de futuro compartilhada, onde todo mundo se sente assim contagiado, quer fazer junto e tal, tipo a luzinha que a Denise falou ali no vídeo, sabe? Ou não, é uma ideia minha, que é minha visão, e eu quero que as pessoas façam, e elas só estão fazendo porque elas estão cumprindo a função delas. A minha escolha, ela tá partindo dessa energia, do amor, que é sem limites, que faz o impossível parecer possível, ou tá vindo do medo, da falta, do medo de errar. E, de novo, eu trago a timidez e a insegurança. Então, quando acontecer isso, buscar achar o seu canto, nem que você vá até o banheiro, fecha o olho, olha para dentro e se pergunta: sou eu que sou insegura, ou é esse ambiente que é realmente intimidador? E se esse for o caso, trabalhar a nossa força interna, porque é só a nossa força interna que é capaz de modificar o externo. É isso. Obrigada. Você acabou de ouvir um trecho do nosso Encontro Nacional em 2025. Para saber mais, acompanhe nosso perfil no Instagram, @nipobrasileiras. Até o próximo episódio.